Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nesta semana, mais uma vez, estudaremos a lição da Escola Sabatina com o Espírito de Cristo, com oração, pedindo uma súplica e a direção do Espírito Santo para que Ele venha conduzir esse momento, conduzir a nossa voz, a nossa fala e que a nossa palavra, a nossa voz venha ser carregada de misericórdia, de amor e assim como Jesus, que a nossa palavra venha trazer esperança para as pessoas. Nós estudaremos a lição de número 6, que tem como título Mais Testemunhos sobre Jesus. Eu sempre gosto de aconselhar os nossos queridos irmãos a comprar a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, porque desta maneira você vai aprender muito mais e você que é professor da lição da Escola Sabatina vai ter os comentários enriquecidos pela Palavra de Deus, pelo assim do Senhor e não somente comentários de homens. Antes de nós começarmos a lição e orarmos aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos e alguns pedidos. Eu queria agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem deixado seu comentário, que tem dado seu like, que tem enviado esse vídeo para amigos, para irmãos. Enfim, dessa maneira você está colaborando para que a mensagem chegue mais longe e Jesus chegue mais perto das pessoas. Também quero agradecer a todos que têm orado pelos nossos trabalhos aqui no IAG em Minas Gerais, por vocês que têm orado pelos trabalhos lá no Tempo de Semear, que em breve estaremos ali desenvolvendo, acredito que um trabalho importante na área da agricultura, em outras frentes que desejamos abordar ali. Você que tem orado também pelo Tranquilamente, que está ali na Bahia, na cidade Barra do Xoxa, não deixe de orar por esses ministérios, por esses trabalhos e pelos demais trabalhos que têm sido feitos nos 4 cantos da terra, quer seja nos ministérios de sustento próprio, quer seja os trabalhos na denominação, na igreja. E mais uma vez também quero agradecer a você que tem sempre nos acompanhado, tem deixado aí os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos, porque aqui não é somente um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, mas é um encontro de família. Quero também deixar aqui o nosso abraço e o nosso carinho para os nossos irmãos da Angola que sempre nos acompanham, os irmãos do Portugal que também têm nos acompanhado, os irmãos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Pará, a Bahia e todos os estados que têm queridos irmãos nos acompanhando aqui, nos prestigiando com o programa Lições por a Eternidade. E agora, nesse momento, também gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha direita, irmão Alexandre Dantas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. E aqui à minha esquerda está o querido irmão Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Kleber, e muito obrigado aos irmãos que nos assistem. E antes de nós orarmos aqui, eu gostaria de perguntar para o nosso irmão Alexandre se ainda tem vaga para alguém que deseja ser aluno na Escola Missionária do IAG para o ano 2025, Alexandre. Sim, entre em contato conosco. Entre em contato com qualquer telefone que está aí, abaixo do vídeo, e fala, nós queremos falar com o acadêmico. Ele direciona até mim e aí eu passo as informações. Então tá bom, Alexandre, obrigado pela dica aí, que ainda tem vaga. Se você que tem interesse de estudar, de patrocinar algum aluno, entre em contato com o telefone que vai aparecer aí e não deixe de participar, não somente em orientar, direcionar algum aluno, mas também dos nossos congressos. Lembrando que no mês que vem nós teremos um congresso aqui no IAG, será um congresso maravilhoso, não perca a oportunidade de se inscrever. Tivemos também no mês passado o curso de agricultura e de apicultura. Sempre estamos tendo eventos aqui no IAG, não deixe de se inscrever e de participar, é um momento de aprendizado, de crescimento profissional e também de crescimento espiritual. Agora, eu gostaria de convidar os nossos irmãos que estão aqui, nós vamos curvar a nossa fronte, fazer uma oração, e você que está no seu lar, se for possível, dobre seu joelho, porque acreditamos que é a melhor posição para falar com Deus. Nós já estamos organizados na frente da câmera aqui, então nos curvaremos nesse momento, porque entendemos que quando abrimos a palavra de Deus, pisamos em terreno santo e precisamos de um Deus, de um ser santo, para conduzir a nossa lição da Escola Sabatina. Querido Deus e maravilhoso Pai, agradecidos estamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de vida. Queremos agradecer também porque estamos aqui em boas circunstâncias para gravar esse programa, para falarmos sobre as maravilhas que o Senhor tem revelado para nós. Eu sei que do outro lado da tela existem irmãos
Alguns estão passando por problemas, por situações complicadas, têm deixado os seus pedidos e os seus agradecimentos também. E nós queremos entregar tudo em suas mãos, Senhor. Inclusive a nossa voz nesse momento, para que ao mensagem ser aberta e apresentada, que venha ser no temor e no poder do Espírito Santo. Esteja conosco, continue nos abençoando e que venhamos aprender e crescer estudando a sua palavra, porque entendemos que a sua palavra é poderosa para agir e para transformar a nossa vida. Continue mais uma vez com o irmão Alexandre, com o irmão Moses, comigo e com toda a equipe da produção aqui desse programa, e que tudo venha a ser feito para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Bom, agora fica a critério de vocês comentar aí o que vocês acharam dessa lição, fazer um pequeno resumo, mas antes eu vou ler o verso para memorizar, que está em João 12:32, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, o que vocês gostariam de comentar sobre essa lição? Bom, como nós vimos, né, isso aqui parece uma continuação da anterior, sempre vem focando nos testemunhos sobre quem era Jesus, né? Na anterior nós vimos o testemunho dos samaritanos, e agora nós vamos ver outros testemunhos de uma maneira diferente. No caso da samaritana, Jesus chegou diretamente a ela e disse: Eu sou o Messias, eu que falo com você. Agora nós vamos ver outras maneiras pelas quais Jesus revelou ser o Messias mesmo sem ter dito isso. Porque Jesus fez isso através de suas atitudes, dos seus milagres, da sua maneira de se portar. Que às vezes nós pensamos que a única coisa que revelava o caráter de Jesus era os milagres, né? Mas não. Simplesmente a maneira dele se portar convencia muita gente. E inclusive, só para começar esse comentário, então, eu gostaria de ler um texto aqui do Espírito de Profecia, que está na lição. O último texto diz assim: Jesus poderia ter paz com o mundo, apenas deixando os transgressores da lei sem reprovação, sem repreensão. Isso ele não poderia fazer, pois ele veio para tirar os pecados do mundo. Cristo denunciava a injustiça e sua própria presença era uma repreensão ao pecado. Então aqui temos uma coisa, da presença de Jesus já reprovava o pecado, isso era um sinal. A atmosfera que cercava sua alma era tão pura, tão elevada, que colocava os rabinos, sacerdotes e governantes em sua verdadeira posição e os revelava em seu verdadeiro caráter, como pessoas ostentando santidade, mas simultaneamente deturpando a Deus e sua verdade. E aí termina dizendo: na rica beleza do caráter de Cristo, o zelo por Deus era sempre aparente. Sua justiça ia diante dele e a glória do Senhor estava atrás. Ele odiava apenas uma coisa. Essa coisa era o pecado. Entretanto, o mundo amava o pecado e odiava a justiça. E essa era a causa da hostilidade do mundo para com Jesus. Então nós vamos ver aqui sinais, sim, de Jesus, mas também atitudes dele que demonstravam ser ele o Messias, né? Mesmo sem que ele falasse isso. Que bênção, louvado seja Deus. Então a gente percebeu nesse texto que o moço leu, que a repreensão, Jesus trazia a repreensão só com o estilo dele, né? O estilo de vida. Quantos hoje, às vezes vivem num estilo de vida, por exemplo, nós não estamos vivendo como Jesus 100%, toda a luz do Pai. Mas às vezes você vive alguma coisa, uma pessoa que vive uma alimentação correta tal, muitas vezes atrai até raiva das pessoas, né? Simplesmente porque a pessoa come diferente. Então o diferente atrai tanto para o bem, né? Outras pessoas foram atraídas para Jesus para o bem. Meio que Jesus me atraiu. Mas outras pessoas, as pessoas perseguiam, né? Aí outro texto, como o Moses leu o de cima, eu vou ler o de baixo, eu vou ler o de cima, que é o desejado, para 359 e 360. A notícia dos milagres de Cristo se espalhava por todos os lugares por onde Jesus havia se dispersado. E embora por muitos meses Jesus houvesse estado ausente das festas, o interesse em sua pessoa não diminuíra. Muitos de todas as partes do mundo tinham ido à festa dos tabernáculos, na esperança de vê-lo. No começo da festa, fizeram-se muitas perguntas a respeito dele. Os fariseus líderes esperavam que ele fosse lá, na expectativa de terem uma oportunidade para condená-lo, e perguntaram ansiosos: onde ele está? João 7, verso 11. Mas ninguém sabia. Ele era o assunto em todos os que estavam pensando. Por medo dos sacerdotes e líderes, ninguém ousava reconhecê-lo como Messias. No entanto, por toda parte havia discussões pacíficas, ainda que intensas, sobre Jesus. Muitos o defendiam como um enviado de Deus, enquanto outros o acusavam de enganador do povo. Então Jesus trouxe muita divisão, né? Uns
todos queriam ver Jesus, uns para acusá-lo e outros para aceitá-lo, né? E aqui fala que os fariseus perguntando a Jesus, e foi o assunto, e as pessoas, por medo dos sacerdotes líderes, ninguém ousava reconhecê-lo como Messias. Nós vamos ver mais para frente, João capítulo 6, que onde Jesus passava causava uma sacudidura, né? Uns eram atraídos para ele, outros era atraído para ele, mas é só para perseguir Jesus, né? Então, muitos testemunhos sobre Jesus nós vamos aprender nessa lição, né? O verso que nós lemos para a base da nossa meditação aqui, que é o verso para memorizar da semana, que é uma fala de Jesus, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui no Espírito de Profecia, falando sobre esse verso, no livro Materiais de 88, no volume 1, página 112, diz assim: eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. O que isso significa? A obra deve ser levada avante, e este pequeno mundo foi escolhido o lugar onde desempenhar tal obra. Todo o universo está interessado na grande façanha. Todos os mundos que Deus criou estão observando para ver como a batalha entre o Senhor da luz e da glória e os poderes das trevas findará. Aqui está Satanás, que tem buscado com todo o seu poder eliminar o verdadeiro caráter de Deus, de modo que o mundo não possa entendê-lo, e sob um disfarce de justiça, opera sobre muitos que professam ser cristãos, mas representam o caráter de Satanás, ao invés do caráter de Jesus Cristo. Eles representam mal o meu Senhor, representam mal o caráter de Jesus, toda vez que falam em misericórdia, toda vez que falam em humildade. Esse maravilhoso plano de salvação resistirá à investigação. Todo o céu está interessado nessa obra. Desde o momento em que Cristo se ajoelhou em oração no solo do Getsêmani, até que morreu na cruz e exclamou: está consumado, os anjos e todo o universo de Deus acompanharam com o maior interesse. Então aqui nós conseguimos identificar o plano da redenção. Jesus ser levantado ali na cruz do Calvário era uma das principais etapas do plano da redenção, já que se Jesus não tivesse morrido, todo o sacrifício feito até na cruz teria sido em vão. Nenhum sacrifício de cordeiro seria aceito se o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo não tivesse morrido. E graças a Deus que ele escolheu no Getsêmani sofrer a morte de cruz e deu oportunidade para mim e para você de salvação. E como o Moses citou na lição, né, aqui, nós veremos alguns testemunhos que Jesus era o Messias, mesmo sem ele falar. E um dos testemunhos foi ele ser levantado na cruz. Quando Nicodemos olhou para Jesus e viu ele ali na cruz, ele lembrou, né, daquela serpente que quando o povo judeu ali no deserto, o povo israelita no deserto, era picado por uma cobra, eles olhavam para aquela serpente e eles ficavam curados. Aquela serpente, aquela simbologia, ela representava Jesus sendo levantado na cruz do Calvário. Então hoje nós que estamos feridos pelo pecado, quando olhamos para a cruz, se aceitamos o sacrifício de Jesus, nós viveremos e não morreremos. E glória a Deus por isso. Amém. Agora, entrando aqui no tema de domingo, vai falar assim, ó, humildade. João Batista testemunha novamente. Qual de vocês gostaria de comentar primeiro sobre essa importante parte da lição? Bom, eu posso comentar. Quando nós olhamos, né, para o que aconteceu, nós vemos que alguém foi até João Batista, né, eu acho que foi os próprios discípulos dele, e eles vão lá e dizem para ele a partir do verso 25 de João 3. Diz assim: então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos os homens vão até ele. Com certeza os discípulos de João falaram isso num tom de um pouco de ciúme, né? Porque sim, Jesus ele veio depois de João, como é que ele agora estava levando todo mundo atrás dele? Mas aí João vem dizendo justamente o contrário. Não, é isso mesmo, era isso que devia ter acontecido. Eu dei testemunho dele, mas importa que ele cresça e eu diminua. E devido a isso, esse tipo de atitude, nós vemos que João ele se colocou numa situação
que permitiu que Jesus falasse que ele era o maior de todos os profetas? Porque Jesus falou isso em Mateus 11:11. Ele disse que João foi o maior de todos os profetas. E diz bem aqui, o Espírito de profecia. A mente de João era iluminada pelo Espírito Santo a fim de que projetasse luz sobre seu povo. Nenhuma outra luz, porém, nunca brilhou nem jamais brilhará tão claramente sobre os caídos homens como a que emanou dos ensinos e exemplos de Jesus. O próprio João não entendera plenamente a vida futura e imortal mediante o Salvador. Exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores. Ou seja, a alegria de João era unicamente a missão dele, cumprir aquilo que tinha sido declarado por Deus que ele devia fazer. O resto foi sofrimento, isolamento, não teve o privilégio de estar com Jesus e testemunhar a manifestação do poder dele. E vou deixar isso aqui mais aberto para vocês comentarem, mas só que uma coisa que eu achei interessante é que em Mateus 11:11, logo depois, verso 12, Jesus diz assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João, a humildade dele o fez ser um homem grande pelo trabalho que ele fez e a humildade que ele teve, mas o menor no reino do céu ser maior do que ele está aqui, ó, está escrito também no desejado de todas as nações. Não lhe foi concedido ver o cego utilizando a visão, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. E aí fala, o menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras foi, nesse sentido, mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, disse ter sido maior do que ele. E é interessante justamente isso, né? Que aqui nós temos já dois testemunhos. Jesus, o testemunho de João Batista, e Jesus dizendo que aqueles que viram as coisas que João Batista não viram tiveram maior luz que João Batista ainda. João Batista creu em Jesus mesmo, como nós vemos aqui, sem entender perfeitamente sua missão. Só que só pela sua missão ele já confirmou quem era Jesus e se comparou com um noivo, né? Que fica feliz com o noivo, não, com um amigo de um noivo, que fica feliz quando ele está se casando. Embora não seja ele quem vai se casar, porque o povo pertencia a Jesus, né? Por isso que João Batista, quando foi encarcerado, mandou até um recado, né? Ó, pergunta para ele se ele é mesmo ou se vira outra. Aí Jesus falou, ó, vocês estão vendo curando os doentes, dando visão aos cegos. Fala para Jesus, fala para João Batista sobre isso. Então, João Batista ali ficou sabendo, né? Ele não viu, né? Uhum. Ficou sabendo aqueles milagres poderosos. Mas isso confirmou a fé dele. Né? Sim. Um textinho bem curtinho aqui, Obreiros Evangélicos, página 42. Olhando com fé ao Redentor, João se elevou ao ponto da abnegação. Não buscava atrair as pessoas para si, mas queria erguer o pensamento delas cada vez mais alto, até que fixassem o olhar no Cordeiro de Deus. Ele próprio não passava de uma voz, um clamor no deserto, então aceitava com alegria o silêncio e a obscuridade, a fim de que os olhos de todos se volvessem para a luz da vida. Olha que texto maravilhoso, uma aplicação para nós. Então, quando ele viu alguém aparecer no cenário, que era maior do que ele viu que era o Cordeiro de Deus, ele entrou na obscuridade, ficou obscuro ali, né? Todos os discípulos, inclusive dele, de João Batista, foi até Jesus, e ele humildemente falou, importa que eu diminua e ele cresça. A humildade, né? Geralmente nós, seres humanos, quando a gente já pensa, João Batista batizando, um pastor, chega outro novo ali, já as pessoas todas atraem a ele. Puxa, tiram uns ciúmes, né? Poxa, eu estou tanto tempo com vocês agora vai ser atraído por esse homem? Então ele humildemente, não importa que ele cresça ou diminua. E devemos tirar um aprendizado para nós, né? Não podemos deixar passar também, esquecer qual era a missão de João Batista, né? Porque, igual você colocou aí, João Batista, realmente, a Bíblia conta para nós que eram as multidões que o procuravam no deserto. Sim. Não era ele que procurava as multidões. Hoje nós estamos aí acostumados a ver os coaches que procuram as multidões, né? Eles querem encontrar ali a sua turma, vamos colocar assim. Porém, João Batista não, as pessoas iam até ele, porque via nele coerência com aquilo que ele falava e com aquilo que ele vivia, que é importante para nós. Agora, a questão é que a lição aqui, entrando para segunda-feira, ela vai falar sobre uma nova compreensão do Messias. Aquele povo que ali estava, ou seja, o povo judeu, eles aguardavam um Messias que iria libertar o povo judeu do cativeiro romano. Eles eram escravos ali. E esse Messias que veio, ele não veio com pompa, ele veio de forma simples até João Batista. Provavelmente ali, quando ele chegou, se João Batista não tivesse falado, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ninguém tinha olhado para ele.
Ele era uma pessoa que, por onde ele passava, ele não chamava atenção pela sua grandeza, pelo seu vigor. Por ao contrário, Aparência, né? pela sua aparência, né? Por ao contrário, a Bíblia fala que Jesus era discreto. Jesus, ele era discreto. Isso já é uma repreensão para nós, que muitas vezes queremos chamar a atenção com a nossa pregação, com o nosso louvor, com o nosso trabalho missionário, e aí deixa o ego, né, inchar, inflar ali, onde muitas vezes aquilo que deveríamos dar honra e glória a Deus, tomamos a honra e a glória toda para nós. Mas na segunda-feira vem falando sobre isso, uma nova compreensão sobre o Messias. E eu acredito assim que o próprio João Batista, ele não sabia como o Messias viria. Ele não tinha uma plena certeza, o Messias vai vir dessa maneira. Ele estava preparando o caminho, ele sabia como deveria preparar o caminho, que isso foi passado a ele. Agora, quem seria o Messias, como viria o Messias, ele também não tinha essa convicção. Ali naquele momento onde Jesus chega, ele foi influenciado pelo próprio Espírito Santo. Tanto que depois ele teve dúvida se aquele ali realmente era quem ele aguardava. E ele perguntou aos seus discípulos, né? Aí fazer uma pergunta para Jesus, como já foi colocado aí. Então, como seria essa nova compreensão? Como que vocês acreditam que foi naquele momento? Porque para nós compreendermos de forma primária, nós temos que viver o momento, né? Como é que foi chegar um homem ali e do nada, onde ninguém tinha visto, desconhecido, e ser aceito como Messias, mas de uma maneira totalmente oposta daquilo que eles aguardavam ou esperavam? É por isso que o trabalho de Jesus foi grandemente deturpado, né? Devido à compreensão errônea que eles tinham na teologia na época. O maior discurso de Cristo, páginas 7 e 8, diz, quando o Salvador começou seu ministério, a concepção popular acerca do Messias, de sua obra, só servia para incapacitar o povo para recebê-lo. O espírito da verdadeira devoção se havia perdido na tradição e no cerimonialismo. E as profecias eram interpretadas segundo os preconceitos e corações orgulhosos e amantes do mundo. Os judeus aguardavam aquele que haveria de vir, não como Salvador que livraria do pecado, mas como um grande príncipe que colocaria todas as nações sob o domínio do leão da tribo de Judá. Inutilmente, João Batista, com o poder de esquadrinhar os corações, próprio dos antigos profetas, chamava o povo ao arrependimento. Em vão havia ele, às margens do Jordão, apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava buscando encaminhar ao espírito deles as profecias de Isaías, quanto ao sofrimento do Salvador, mas não queriam ouvir. Então, como é difícil tirar da mente a concepção popular, né, do ensino errôneo, né? Hoje é tão difícil uma pessoa ensinar, irmão Kleber, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu direto. Porque a concepção popular é quem morreu vai para o céu de Abraão, ou vai para o inferno, para o umbral, ou vai para o purgatório. Então, como está arraigado na mente, principalmente do brasileiro, que a pessoa morre, não, ele está em um bom lugar. Então, quando entra uma mensagem verdadeira, que não, ele está no pó da terra, dormindo, vem até zombaria, quando alguns evangélicos zombam, né? Os adventistas crê que os mortos estão dormindo. Então, riem, né? E a palavra de Deus fala que estão dormindo mesmo. Exatamente. E é interessante, porque se você parar para fazer uma retrospectiva aí, Jesus e os discípulos trouxeram uma mensagem pura. Uma mensagem pura. Depois essa mensagem ela foi corrompida ali, né? Entendemos que tivemos ali 1260 anos da perseguição do poder papal. Entendemos que nesse tempo ali muitas mensagens bíblicas foram jogadas por terra. Só que quando surgiu a Igreja Adventista, em 1844 em diante ali, ali também surgiu um berço de heresia e de ensinamentos errôneos, né? Como o espiritismo moderno surgiu ali. Um pouco ali, naquele mesmo período, nós vemos Karl Marx, que trouxe várias heresias ali no mundo. Então, quanto mais o tempo passa, mais heresias acabam entrando no nosso mundo e fica mais difícil você entender qual é realmente a verdade. Moço, gostaria de comentar também um pouco sobre essa segunda-feira? Eu acho que realmente, todos esses dias, em tudo que a gente fala, a gente acaba caindo nesse ponto, né? Em todas as lições, a lição passada, essa... Basicamente, é o povo que não estuda, aquele povo que não conhece a razão da sua fé, está condenado a carregar ideias alheias, né? E aí nunca está preparado para receber a verdade. E era basicamente isso. E nesse caso, Jesus veio e João apresentou Jesus justamente como algo totalmente contrário. Ele realmente deu testemunho de Jesus de que era o Messias, mas como que foi isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ninguém estava esperando uma frase dessa. Todo mundo estava esperando, eis o cavaleiro de Deus que tira os romanos de Israel. Algo assim, né? Mais para esse sentido. Mas, mais uma vez, se formos aplicar para nós vemos a importância de compreender realmente quem é Jesus. Você vê que a ideia foi deturpada ao contrário, né? Lá eles queriam, o Messias ia vir para dar libertação deles. Libertação do jugo romano, libertação de coisas materiais. E hoje se trocam, porque Jesus veio ali a primeira vez para tirar o pecado do mundo. Hoje, qual é a concepção? Jesus também vai fazer o que agora? Dar libertação do pecado. E não é o contrário. Jesus não vem mais dar libertação do pecado. Quando ele vier nas nuvens dos céus, não vai tirar pecado de ninguém. Era a primeira vinda. Então você vê que Satanás inverteu de novo. Então, nova inversão. Não, quando Jesus voltar, eu estou em pecado, ele vai me dar um plim na minha cabeça e vai tirar o meu pecado. Só que é diferente. Agora Jesus não vai fazer isso. Jesus só vai dar o toque final da imortalidade, a imortalidade, né, da pessoa. Representado a cena de um juízo onde só tem advogados, não tem juiz nenhum. Realmente é perigoso nós não conhecermos realmente o Deus a quem servimos pessoalmente. Mais uma vez aqui nós chegamos na história, na época de Jesus, e nós conseguimos identificar homens que tomaram decisões baseadas nas suas experiências do passado. Então, cada dia que passa, eu vejo que não é seguro tomar decisões baseadas na experiência. A experiência, ela é importante, a experiência, ela é válida, a experiência, ela em algumas circunstâncias, ela é um divisor de águas, nós sabemos disso, só que ela não é segura o bastante para nortear a minha vida, né? E muito menos nortear a vida de outras pessoas, que é o que nós comentamos um pouco na semana passada, né? A pessoa, ela tem uma visão em determinado ponto e ela usa aquela experiência dela para poder querer tornar como regra para a vida de outras pessoas. E isso se torna algo muito sério e leva as pessoas por caminhos tortuosos e caminhos errados. Então, meus irmãos, fica o conselho. Se você quer estar andando por caminho certo, seguro, tome as suas decisões baseadas num assim diz o Senhor. Um pouco aqui, um pouco ali, como está escrito na palavra de Deus, né? Preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. A palavra do Senhor é que deve dirigir a sua vida. E é interessante isso daí, porque se você for fiel a Deus nesse ponto, lá em Isaías capítulo 30, fala assim, que se você se desviar para a direita, ou se você se desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz que está por detrás de você que vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Então, quando eu me comprometo com Deus de tomar as decisões da minha vida baseado no assim diz o Senhor, se por acaso eu estiver me desviando para a direita ou me desviando para a esquerda, o Senhor vai novamente me trazer para o centro, para o caminho, para o equilíbrio. Por isso que quando eu dou atenção claramente ao assim diz o Senhor, palavras de Deus inspirada, não somente livros aí de homens, mas livros do próprio Deus, né, onde o Espírito de Profecia inspirou, aí a segurança, aí a equilíbrio. Avançando um pouco mais aqui, nós vamos falar agora sobre um ponto que ele ecoa desde de Adão e Eva, que é aceitação e rejeição. Uns aceitam a Jesus e os seus ensinamentos, outros rejeitam a Jesus e rejeitam os seus ensinamentos. Eva foi a primeira a rejeitar os ensinamentos de Jesus em primeira instância, e quando ela rejeitou os ensinamentos de Jesus, ela passou a crer nos ensinamentos da serpente, e é por isso que nós estamos nesse mundo de pecado. Porém, Eva não é menos culpada do que eu e você, porque eu e você temos oportunidade de hoje andarmos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, o que vocês tiraram e gostariam de transmitir aqui nessa lição a respeito da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que tem aqui como subtítulo aceitação e rejeição? Bom, aqui vem trazendo a história da multiplicação dos pães, né? E pergunta, o que é que as pessoas não aceitaram daquilo que Jesus disse? E é interessante notar que eles, como nós falamos na lição anterior, eles tinham uma expectativa, e a expectativa de que o Messias viria libertar e exaltar Israel como nação, né? Logo, se você, tendo essa esperança, você vai lá e vê um homem que alimenta uma multidão assim, criando pão do nada, o que aconteceu com eles? O que eles esperavam? De acordo com João 6,15,
Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Então, do nada, Jesus saiu de perto deles. E aí, depois, eles foram atrás de Jesus, procuraram ele, não satisfizeram, falaram, não, ele está fugindo, mas a gente vai fazer ele virar rei, sim. E aí, Ellen White fala que esse era o pensamento deles. Este é aquele que há de tornar a Judéia um paraíso terrestre, uma terra que mana leite e mel. Pode satisfazer todo desejo, pode derrubar o poder dos odiados romanos, pode libertar Judá e Jerusalém, pode curar os soldados feridos na batalha, abastecer exércitos inteiros de alimento, conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Foram até Jesus, eles queriam essa resposta, né? Eles queriam que ele atuasse de acordo com essa expectativa, né? Acho que ainda falaram, ô glória. Não, imagina. E aí, do nada, Jesus some. Ele fala, não vão desistir não, vão atrás desse homem. E foram e acharam Jesus no outro dia. Tá lá em João 6, 24 a 26, que diz assim: portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando tu chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, em outras palavras, essas pessoas estavam buscando a Jesus simplesmente porque elas tinham os seus interesses. Todo mundo ali tinha um interesse próprio. E a partir daqui que vem a resposta à lição. Do verso 51 em diante, Jesus faz então o discurso totalmente espiritual, diferente do que eles esperavam. Porque diz, olha o que diz aqui. Vamos lá, deixa eu só achar o texto. O verso, se não me engano, é o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Eles perceberam aqui que não era nada do que eles pensavam. Ih, é coisa espiritual isso aí, rapaz. Não tem nada de prosperidade pra gente aqui, não. E aí Jesus começa a falar todo o sermão dele espiritual. E no final o pessoal ouve, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, esse é um discurso duro, quem o pode ouvir? E eu fui procurar no comentário bíblico adventista, e quando esse verso aqui diz, esse é um discurso duro, quem o pode ouvir? Tem mais um sentido de dizer, quem pode ouvir a Jesus? Não o discurso em si. Porque senão eles ouviam outros, né? Ah, esse aí tá muito duro, vão ouvir as outras coisas. Mas não. Esse era um discurso duro, né? Quem pode ouvir esse homem? Algo assim. Discípulos anteriores tiveram a expectativa quebrada, que não era o que eles achavam que ia ser. Não, quem aguenta ouvir esse cara? Ninguém aguenta ouvir esse homem. E aí foi que eles não esperavam ouvir isso, não aceitaram a Jesus, né? Tem mais coisas, mas vou deixar vocês comentarem. E aí o Moço está citando esse texto, que eu acho bem interessante. Os 60, muitos discípulos tendo ouvido, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? E aí Jesus, 64, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haviam de trair. E no verso 66, à vista de muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então aquela multidão já abandonaram Jesus. Tem uma sacudidura aí. Aí, o verso 70, replicou Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós ainda é o diabo. Então, dentre os 12, e aí ainda Jesus deu uma sacudida. Dentre vocês 12 que ficaram, ainda um de vós é o diabo. Misericórdia. Então, um discurso bem duro, né? Vocês querem comer comida que saceiam? Vocês têm que tomar o meu sangue e comer a minha carne. Eles ficaram rangeiros os dentes, né? Aí na lição, é um comentário do próprio autor da lição, Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus, ser aprovado pela multidão e bastante agradável. Quem não quer ser amado, mas, naturalmente, ver muitos se afastarem, questionando o que dizemos, é desanimador. Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou aos seus discípulos, de amigos, aos 12, e eles queriam se retirar? Se eles queriam se retirar? Olha que interessante. Então, para nós seres humanos, Jesus era um ser humano, né? Quão é difícil, né? Os amigos abandonam, você fala um discurso e a maioria não quer saber. E aí, no rodapé da lição, olha a pergunta que o comentarista da lição faz. Essa história reafirma o fato que a maioria geralmente está errada. Por que devemos nos lembrar disso? Especialmente acerca dos aspectos impopulares da nossa fé? Então, o autor aqui coloca que essa história reafirma o fato que a grande maioria está errada, né? Sempre a multidão está errada. E ele fala aqui, por que deve nos lembrar disso, especialmente nos aspectos impopulares da nossa fé? Então, geralmente, as 3 mensagens angélicas, Moate fala que são 3 mensagens impopulares, né? De advertência ao mundo, as 3 mensagens angélicas.
é de reprovação. Então, a maioria não quer dar essa mensagem porque se torna impopular. Todos nós gostamos de ser populares, né? Todo mundo, aqui você prega o local cheio, todo mundo te cumprimenta. Ninguém quer estar ali de só 3 te cumprimentam, o resto vira a cara, né? É muito difícil, né? E vai ficar um pequeno grupo nos últimos dias que vai ser enxotado do mundo, né? Um pequeno grupo. Esse subtítulo aqui, ele traz a nós várias reflexões, né? Nós poderíamos aqui fazer algumas. Um exemplo, aceitação e rejeição. É algo que nós não deveríamos nos preocupar. Você que é um pregador, que é um evangelista, que é um servo do Deus Altíssimo, você não deve ficar preocupado com a aceitação ou com a rejeição, com a bajulação ou com a crítica. A sua preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus. A minha preocupação tem que ser em estar no centro da vontade de Deus para a minha vida, porque essa foi a preocupação de João Batista. João Batista, quando ele acabou ali tendo que diminuir para Jesus crescer, ele entendeu que a missão dele era aquela. Mas provavelmente aquilo ali gerou uma aceitação e uma rejeição, inclusive dos seus próprios discípulos. Então eu e você, nós não somos e não estamos vivendo algo diferente do que aconteceu no passado. Hoje nós olhamos para as igrejas. As igrejas, elas aceitam a Jesus como Salvador, mas não aceitam a Jesus como o Senhor da vida. Por quê? Porque o Salvador salva, realmente ele salva, mas o Senhor determina. Então o Senhor fala assim, agora você vai comer isso daqui, aquilo você não vai mais. Você vai ir por esses caminhos, por aqueles caminhos vocês não vão mais. Vocês vão falar esses tipos de palavras, aqueles tipos vocês não vão fazer mais. E muitas vezes nós não queremos isso, que foi o que o Moses leu no começo, o verso que ele leu, no Espírito de Profecia, que o mundo está muito apegado aos seus pecados acariciados. E isso seria até aceitável, irmãos, lá no mundo, lá fora, onde vive o paganismo. Mas o problema é que isso tem acontecido dentro da nossa igreja. Isso tem acontecido muitas vezes dentro do nosso lar. Isso tem acontecido muitas vezes dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. Algumas coisas nós aceitamos, porque isso, eu já faço isso há muito tempo, já é um costume, já é uma rotina para mim, isso me agrada. Agora, outras coisas nós rejeitamos, porque isso vai fazer eu sair da minha zona de conforto. Quando Deus fala assim, eu não quero fazer disso uma religião, mas é um fato, está escrito, e eu não posso ser um cão que não ladra, preciso nesse momento trazer a mensagem como ela está escrito, que nós deveríamos tirar as nossas famílias da cidade, porque nem sequer uma família é beneficiada na cidade. De 100, nenhuma é beneficiada. Então, o número é menos de 1%. O Senhor fala que chegaria o tempo onde a questão de comprar e vender seria difícil, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer conosco. Assim como os nossos irmãos venezuelanos não acreditavam que a Venezuela chegaria nessa situação. Em 2018 estava numa situação muito melhor e hoje é um país ali muito complicado. E a segurança nossa, ela está em Cristo Jesus, em obedecer aquilo que Ele tem trazido para nós. Por isso que só existe uma segurança, atender à voz de Deus, quer seja na vida no campo, quer seja na alimentação, no vestuário, nas músicas que nós ouvimos, na verdadeira educação, como conduzimos os nossos recursos, enfim, tudo precisa estar sobre um assim diz o Senhor, e somente nessa maneira nós estaremos no centro da vontade de Deus. E finalizo, não podemos e não devemos ficar preocupados com a aceitação ou com a rejeição, mas temos que estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Jesus, naquele momento ali, ele não ficou preocupado se ele pregasse uma mensagem, se todo mundo ia embora ou não. Ele pregou, e nós sabemos que praticamente todo mundo foi embora. Ficou somente 12 ali, 12, e como o Alexandre disse, um dos 12 ainda era o traidor, né? Outra coisa interessante que eu vi aqui nesse texto, Kleber, é que quando Jesus responde, na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E eu vejo isso aqui também uma resposta a porque muitas vezes nossas orações não são respondidas. Porque muitas vezes a gente ora a Deus e não percebe que Deus está dando aquilo que a gente está querendo. Mas será que a gente está indo a Jesus porque Ele tem o pão na mão? Ou é porque a gente realmente crê nele como o nosso Salvador? Porque Jesus, quando ele multiplicou o pão, a ideia não era só encher a barriga das pessoas. Ele encher a barriga das pessoas, ele realmente pode fazer isso a vida inteira e a vida das pessoas em si vai continuar sendo a mesma, não vai mudar. Jesus, ele queria que a vida inteira fosse entregue. Só que as pessoas viram Jesus, viram o que ele fez e buscaram ele de novo por causa do pão. Eles só foram atrás dele por causa do pão. E ainda provocaram ele depois, né? Porque ele falou, trabalhe pela comida, não pela comida que perece, mas para que fica pela vida eterna. Eles perguntaram, o que temos que fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus falou, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou.
Se nós queremos receber o pão do céu, ele sempre vai nos ser dado, o físico também. Mas quando nós aceitamos a Cristo, inicialmente, como está pedindo aqui, né, que esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Quando nós permitimos que essa obra seja feita em nós, o pão nunca vai faltar. Só que, como o próprio Jesus ensina, nós primeiro alimentamos a necessidade física para oferecer o pão espiritual. Só que nós não podemos também ser parasitas de Deus ou de igreja. Porque tem pessoas que vão na igreja todo o tempo. Sim. E apenas por causa daquilo que a igreja tem a oferecer no mundo material, no mundo físico. Mas a igreja, o propósito da igreja não é satisfazer a fome física das pessoas. Isso é apenas uma obra de todo cristão. Todo cristão tem que ser assim. Mas a obra da igreja é missionária. Ela tem que trazer pessoas a Cristo, né? E quando os próprios crentes oram a Jesus somente quando estão querendo alguma coisa, será que eles estão sendo muito diferentes? Quando a gente está precisando de alguma coisa, assim, eu estou em dificuldade financeira, eu oro. Não que Deus não vai responder. Mas assim que você passou a dificuldade, será que você volta lá e ora para agradecer? E continua orando, Senhor, a partir de hoje eu quero seguir o seu caminho, eu quero que o Senhor me guie. Não vou fazer a minha vontade. Ou será que é mais fácil a gente esperar entrar a calamidade, ir lá pedir socorro e ficar nesse parasitismo com Jesus, né? Jesus pode ser que nos dê essa resposta aqui. Você está me procurando não por causa daquilo que eu sou capaz de fazer por você, mas é porque você está sendo saciado. E que isso não seja a realidade de nenhum de nós, né? Amém, né? Que Deus possa ter misericórdia de nós, porque essas ações que nós estamos tendo hoje está determinando nosso futuro, né? Nós estamos vivendo um período de maturação. Todos nós iremos um dia estar maduros, ou para a colheita, para a vida eterna, ou para o fogo e para a perdição eterna, e que Deus tenha misericórdia, essa segunda parte. O testemunho do Pai. Então agora nós vamos ver um testemunho do próprio Pai a respeito, né, do ministério do próprio Jesus, do Messias. Mateus 5, 3,17 diz, o Pai falou, né? Esse é meu filho amado em quem eu comprazo, que eu tenho prazer. Então, Jesus glorificou o Pai, porque naquela época ali, o povo acreditava um Deus misturado com um Deus grego, um Deus tirano, né? Que, inclusive, hoje, muitos cristãos, profetas cristãos, acreditam assim também. Que o Deus do Antigo Testamento era um e o do Novo Testamento era outro. O Antigo Testamento era lei. Não faz, toma um raio, morre. O Novo Testamento, não. Não precisa guardar a lei, pode fazer o que você quiser, você está na graça. É a mesma concepção do que estava na época de Jesus, quando pisou aqui na Terra. E Jesus era o mesmo, se você for estudar, quem sempre apareceu no Antigo Testamento era Jesus. O anjo do Senhor, o anjo do concerto, que apareceu para Moisés, sempre foi Jesus. Então, Jesus veio mostrar que o Pai é equilibrado. O Pai é justiça, o Pai é amor e graça. Então, o Pai é completo. Assim como Jesus, né? Você viu João 6, a gente vê um discurso duro de Jesus. E você vai ver outros discursos de amor. Então, as pessoas... como Jesus aparenta assim, mais uma misericórdia, um amor, as pessoas falam, não, é só misericórdia. Mas Jesus é o equilíbrio, é os dois, né? Uhum. É o juízo, é o amor, é a misericórdia, é a paz, é tudo. E veio representar o Pai. O Pai é assim. Esse é o testemunho do Pai, né? E tem um outro testemunho ainda, que está na própria palavra de Deus. E a gente acaba voltando aqui na lição da segunda, não na lição, mas no tema. Uhum. Por quê? Porque um povo que não estudava as profecias por si mesmo, ou pelo menos os líderes não estudavam com sinceridade, eles não reconheceram que tudo o que aconteceu com Jesus era o que estava profetizado. Sim. Então, em Isaías 7,14, dizia o quê? Eis que a virgem conceberá. Mas em vez deles perceberem isso em Jesus, eles zombavam disso em Jesus, dizendo, aí, ó, fruto de fornicação. Mas esqueceram que o Messias deveria nascer de uma virgem. Para eles isso era impossível e esqueceram desse verso que estava escrito. Era uma palavra do Pai que Jesus cumpria em sua vida e eles não aceitaram. A outra, onde ele iria nascer? Ele iria nascer em Belém, estava profetizado. Jesus nasceu onde? Nasceu em Belém. As obras de Jesus, que está em Isaías 61, onde está profetizado, né? O Senhor me ungiu para trazer boas novas aos oprimidos, libertar os cativos, trazer vista aos cegos. Jesus fazendo tudo isso, eles não relacionaram com as palavras de Deus lá no Velho Testamento. E por fim, até a própria morte de Jesus, que foi o derradeiro, né? A maior prova de que ele era o Messias e que eles esqueceram de todo Isaías 53, entre outros textos. Resultado, mais uma vez, de um povo que não estudava a palavra de Deus por si mesmo e provavelmente não estudava com sinceridade, para não ter percebido tudo isso, né? Então, esse é o meu temor hoje em dia. Será que nós estamos parecendo com esses homens
Gente, às vezes a gente pensa que aqueles homens eram os analfabetos, os líderes. Os líderes eram homens assim, 60 anos, 70 anos, que trabalhavam só com aquilo, só com Só estudando. Na palavra de Deus. Eles andavam com rolo embaixo do braço. Como é que eles... A irmã Arte fala que Satanás cegou. Então, será que Satanás não está cegando nós hoje? Na mensagem, a gente fica sempre aquilo. É isso. Os líderes estão falando, o irmão está falando. E não busca Deus para falar assim, eu quero saber. Um fala uma coisa, fala outra. Me mostra a verdade. Eu quero que me mostre. Não quero ficar seguindo pessoa, me mostra. Então, senão nós vamos cair na mesma teia do povo na primeira vida de Jesus. E o problema é que os líderes, nós vemos em vários flashes assim nos evangelhos, que eles perceberam que Jesus realmente estava cumprindo as profecias. Mas pelo orgulho eles não disseram nada. E o povo, os próprios judeus lá, né, não sei se foi Caifás, falou assim, essa multidão que não sabe a lei é maldita. Eles desprezavam aqueles que acreditavam cegamente neles. Olha só o perigo que a pessoa corre quando ela deixa ser guiado pela mente de outro, né? Hoje eu vim aqui na meditação dos alunos, dos voluntários, né? E aí quem leu a meditação foi a Ana, ela é argentina, né? Aí ela leu a meditação completa ali, Maranata, que fala com o caráter, o tempo todo na meditação fala que o caráter tem que ser transformado aqui, Jesus não muda o caráter. Eu fico pensando, como é que as pessoas ainda afirmam, não, o caráter vai mudar na volta de Jesus, meus pecados vão ser libertados na volta de Jesus. E tá os textos ali, não tem interpretação. Falando mesmo, o caráter vai ser transformado antes da vinda do nosso Senhor. Vão receber o toque final da imortalidade. Como que nós estamos caindo nessa falácia, irmãos? Misericórdia. É verdade. Estudar por si mesmos. Para não sermos enganados, né? O que eu achei interessante no quarta-feira aqui, que eu queria compartilhar com vocês, com todos que nos acompanham, é que o testemunho do Pai era Jesus. Então, um exemplo. O meu testemunho é as minhas ações. Quando eu vou em determinado local, né, o que vai mostrar qual é o meu testemunho é o meu comportamento. É o que eu falo, é o que eu faço, é uma cadeia de acontecimentos que envolve minha pessoa, que é o testemunho que eu dou. Um testemunho pode ser para o bem e um testemunho pode ser para o mal. Agora, no caso do Pai aqui, olhando para essa linha de raciocínio, quando Jesus veio aqui na Terra, ele era o testemunho do Pai que estava no céu. Olhando para o plano da redenção, nós entendemos que Satanás ele estava acusando o Pai, frente ao universo, de injustiça, de ser injusto, de criar uma lei onde não era possível ser observada. Então, a primeira vez, ele acusou o Pai no céu, e nós sabemos que a terceira parte dos anjos foi expulso, né? Veio para a terra com ele. Então ele disse, é impossível guardar essa lei, ou seja, não precisa de lei. Essa lei é impossível de ser observada, essa lei é injusta. Por quê? Porque nós somos santos, não precisamos de lei e tal e tal. E nós sabemos o que aconteceu. Segunda investida de Satanás contra Deus foi quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva. Então Satanás foi ali, tentou Adão, né, através de Eva ali, tentou Eva através da serpente e Adão através de Eva. E os nossos primeiros pais caíram. Então, Satanás ele tinha livre acesso aos mundos criados, não caídos. E até o próprio céu. Fala que o céu, os anjos ainda tinham afinidade com Satanás. Então, vamos parar e refletir um pouco sobre a história. Primeira vez, Satanás acusa que não precisava de lei, era impossível guardar a lei. Cai ali, ele e a terceira parte dos anjos são expulsos para a terra. Depois, Deus cria o homem, ele vem e acusa. Ele vem e fala, tenta o homem cai, e aí ele tem agora a segunda acusação, a segunda carta na manga, como muitos dizem, né? Olha, tá vendo? Eu não falei que essa lei é impossível de ser observada? Eu não falei que essa lei é injusta? Eu não falei que essa lei é errada? Então o homem cai. E agora Jesus, quando ele vem aqui nessa terra e assume a forma humana, do ser humano como eu e você, Satanás vem tentar a Jesus. E qual era a intenção de Satanás? Era derrubar a Jesus. Porque se ele derruba Jesus, agora se tornaria eterno a visão de que realmente a lei era uma lei injusta. E às vezes, essa visão seria até a minha e a tua hoje. Porque se essa lei é uma lei que não pode ser observada, nem o próprio Filho de Deus, que é Deus e se fez carne, né, conseguiu observar, então quem será que vai poder observar essa lei? Porém, isso não aconteceu. Agora, é interessante também nós dizermos que
Jesus, ele veio para salvar a mim, a você, a todos nós, mas ele veio para reivindicar o caráter do Pai. Ele veio para mostrar que a lei era justa. Ele veio para dar bom testemunho da lei. E foi isso que ele fez. E por isso que, quando eu olho para essa passagem aqui também, onde fala que, quando as pessoas pegam e falam assim, olha, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez Deus. O que eu entendo e que eu vejo disso é que Jesus aqui na Terra, ele representava o Pai, representava o Espírito Santo. O Pai morreu na cruz com Cristo, o Espírito Santo também. Eles sofreram juntos ali. A família divina sofreu imensa dor. Não é assim, Deus agora, para aplacar a sua raiva, ele pega e cria um filho e manda o filho para morrer. Nossa, mas que pai! Se essa fosse a realidade do caráter de Deus, olha, que pai mais injusto seria Deus. Onde eu não quero morrer porque eu não quero sofrer o dano, eu vou criar um filho e vou mandar o filho para morrer no meu lugar. Irmão, esse é o Deus que você crê? Se esse é o Deus que você crê, eu preciso te dizer que esse Deus não é bíblico. O Deus que eu creio é um Deus que se compadece, um Deus que ama e um Deus que sofreu a morte de Cristo na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Ele teve que pagar esse preço. E para reivindicar o caráter de Deus e mostrar novamente que a lei é justa, o mandamento é justo, santo e que pela eternidade nós guardaremos essa lei por amor. E outra coisa, submisso a ela. Não é porque seremos obrigados, não. Seremos submissos sempre. Sempre teremos aí o livre-arbítrio para decidir entre guardar a lei e entre não guardar a lei. Você citou esse ponto, né, de que Jesus revela o caráter verdadeiro de Deus. É literalmente isso, né? E como é que pode que Satanás deixa ainda ficar semente na nossa mente? Fica claro. Na nossa mente essa frase sempre está clara. Jesus veio revelar o caráter de Deus. Jesus veio revelar o caráter de Deus. Mas na nossa mente ainda pode ser que a gente tenha medo de Deus, né? Justamente por essa visão católica de que Deus é um Deus arbitrário que agora vai castigar os pecadores e que a gente precisa de intercessor agora só para que a gente não morra. Porque Deus está com vontade de matar mesmo. Então ele manda para o purgatório, manda para um lugar, manda para o outro, sendo que na verdade não, né? E uma outra coisa que pode parecer que foge do tema, mas é porque a gente leu de manhã com a Sara, eu achei muito interessante. Qual é a maior revelação de cristianismo? Sabe qual é a maior revelação de cristianismo? Qual é a maior evidência de cristianismo? Tem um texto que diz que uma família bem ordenada é a maior evidência de cristianismo. Mas a orientação da criança, nesse capítulo aqui, ele traz especificamente qual parte da família é a maior evidência de cristianismo. Diz assim: devidamente educados para assumir seu lugar na sociedade, os filhos são a maior evidência do cristianismo que possa ser dada ao mundo. Então, quem é que fala eloquentemente sobre o que é o lar? Sobre o que tem dentro do lar? Os filhos. Os filhos. Da mesma maneira com Deus. Jesus saiu do lar do céu e expressou exatamente aquilo que tinha lá no céu. Expressou exatamente o caráter do Pai. Assim como o seu filho vai expressar fielmente aquilo que você passa para ele, assim Jesus expressou fielmente a imagem de Deus para a humanidade. Tudo que Jesus é, o Pai é. Amém. E isso traz conforto, né? Isso traz conforto, porque nesse momento nós podemos olhar para Deus como um Deus que se compadece, que se entregou. Olha, eu sei que a lição, nosso tempo está indo, mas eu nem sei como vocês veem esse ponto que eu quero tratar agora aqui. Porque, por exemplo, as pessoas, como você colocou bem colocado, o Alexandre também, eles olham para Deus como um Deus grego, até porque assiste muito filme, e o filme mostra ali, né, principalmente aqueles filmes que mostravam os deuses do passado, né, na Grécia ali e tal, um Deus que castiga, que pune, que luta, que mata, que vem aqui na Terra e se relaciona com as mulheres. E, gente, isso aí é história de Hollywood, isso aí não existe, isso aí é mitologia grega. Nosso Deus não é assim. Se você quer ver Deus, você olha para Jesus. Porque quando os discípulos perguntaram para ele, como que é Deus, né? Olha, eu estou o tempo todo com vocês aqui, vocês não conhecem. Ou seja, se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. E aí você vai ver um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que, olha, quando o povo se arrepende, ele perdoa, novamente ele volta, ele é carinhoso, ele é amável, ele nos protege, ele nos guarda, ele, depois do plano da redenção estabelecido, ele está cumprindo o plano da redenção. Isso mostra que ele não muda o plano simplesmente para poder, eu vou mudar o plano só para mim não ter que sofrer o dano da morte na cruz do Calvário, ou a vergonha de se humilhar e fazer parte como um ser humano, né?
Então, esse é o nosso Deus. É um Deus verdadeiro, fiel, justo e um Deus que traz segurança para mim e para você. Ele vai concluir aquilo que ele começou. E, sem dúvida alguma, que o que está escrito para nós é glorioso, é vitorioso, é poderoso. E, olha, eu, nesse momento, digo para você que essa vitória pode te alcançar. Essa vitória sobre o pecado pode te alcançar, pode me alcançar, pode alcançar cada um de nós aqui. Se nós aceitarmos Jesus e fazer dele o nosso guia, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha, porque já foi profetizado. Não é algo que está em dúvida, não, já foi profetizado. E agora é falar sobre o testemunho da multidão. Chegando em quinta-feira aqui, a multidão também deu testemunho, né, de que Jesus ele era ali o Messias. Aí o povo, novamente, o povo se dividiu, né? Aí Jesus, no João capítulo 7, verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí os homens ficaram irados aqui, se dividiu. Uns falavam que ele é verdadeiramente profeta, outros não. E aí no 45 diante, foram enviados os guardas para prender Jesus, né? Só que, voltando, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus, eles lhe perguntaram: por que não trouxesse? Respondeu eles: jamais alguém falou como este homem. Replicou-lhes, pois os fariseus: será que também vós fossem enganados? Porventura, creu neles algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esse povo aí, plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Olha que coisa interessante. Então, eles falaram assim: bom, você já viu algum líder grandão nosso aceitou esse homem? Ou seja, então, o povo está gostando dele porque o povo é um maldito, não conhece nada de Bíblia, nem Espírito de Profecia. Por isso que eles acreditam. Tem até um texto da Irmã que fala assim, que quando surge o povo pregando a chuva serôs, dando alto clamor, eles vão até dizer, né, parafraseando, eles vão dizer aqui: quem é esse povo? Nós não conhecemos, nós não sabemos, esse povo não estava no meio de nós. Quem é esse povo? Então vão desprezar o povo, né? E vão dar a mensagem. Aí aqui no rodapé, o que os líderes diziam que mostrava desprezo pelas multidões que seguiam Jesus? Que lição podemos tirar desse fato? É interessante, até no rodapé, o comentarista aqui fala: que lição podemos tirar desse fato? Que eles falam assim: esse povo é um povo comum. Dentre os líderes, ninguém acreditou nesse homem. E as pessoas podem pensar hoje, porque nós gostamos, né? Quando a gente vê assim, um podcast que dá 1 milhão, hoje esse podcast é um sucesso, né? Aí quando 1000 pessoas assistem uma lição dessa, não deve ser boa, porque poucas pessoas estão assistindo, como igreja lotada, né? As pessoas gostam de entrar, poxa, aquela igreja lotada, então é um sucesso. Aquela igreja tem 30 membros, não tem sucesso. Então, para nós, humanos, que não estamos baseando na palavra de Deus, acontece isso. A gente gosta de ver sucesso, multidão, líderes estão crendo nisso. E muitas vezes a gente rejeita, como os fariseus aqui, que não tem homens grandes seguindo essa mensagem, né? E é bem comum, né, que pessoas que adquiriram cargos assim, não estou dizendo que acontece isso com todos, mas é muito comum que quando isso acontece, as pessoas pensam que tudo tem que passar pelo filtro delas. Então os líderes, é um aviso até para líderes isso aqui também, né? Seja do que for, pode ser da igreja, pode ser de um ministério. Em qualquer lugar onde a liderança começa a pensar que para as coisas serem certas, eles têm que passar pelo filtro dela, a gente já vê alguma coisa estranha ali. Tanto é que o que ele falou, olha, eles responderam aqui para Nicodemos, que Nicodemos ainda foi lá e falou alguma coisa, olha, a gente não julga uma pessoa antes de saber a acusação. Aí eles falaram: você também é da Galileia? Olha lá, porque da Galileia nunca se levantou profeta. Ou seja, se nunca saiu profeta de lá, não tem nada a ver isso. Como é que você acha que vai ser uma autoridade dali? A gente não conhece, a gente não sabe, ele nunca falou com a gente aqui, nunca pediu orientação para nós, nunca estudou na nossa escola. Igual o João Batista, nunca tinha estudado na escola dos profetas, dos rabis. Jesus também nunca estudou na escola dos rabis. E aí eles achavam que tinha obrigação de ter passado por lá para ser alguém na vida, né? Sim. Para ser alguém. E isso é um perigo muito grande, que é Satanás que coloca esse sentimento. Uhum. E é interessante ver que algumas pessoas despertaram para isso na Bíblia, né? Não sei se a lição vai trazer isso ainda mais para frente, ou se já trouxe antes, falando sobre o homem cego. Que quando eles perguntaram: quem foi que te curou? Aí eles ficaram interrogando, enchendo a paciência dele, até que em dado momento,
ele fala assim, esse homem aí, ele não é de Deus, adora a Deus, não sabemos quem é essa pessoa aí não. Aí ele falou, vocês não conhecem ele e ele fez isso aqui? No sentido, tipo assim, vocês não são os chefes, os donos de tudo aí? Como é que vocês não sabem quem é que fez isso aqui? Ou seja, as obras reais da vida são mais do que um posto de autoridade. Um posto de autoridade não determina a autoridade da palavra daquela pessoa, principalmente quando se trata de religião. A religião, se na vida política, na vida, como que eu posso dizer? Social, existe uma hierarquia que nós temos que obedecer, é porque na palavra de Deus está escrito para a gente fazer. Agora, na hierarquia, seja de igreja, seja de ministério, as únicas coisas que devem ser seguidas e cobradas é aquilo que a palavra de Deus revela. Aquilo que a palavra de Deus não fala que tem que ser assim, as pessoas têm que ter liberdade para pensar e para agir. E para estudar por si mesmas também. Não podemos permitir que isso aconteça, né? De que pessoas dominem ou a nossa consciência ou que a gente pense que deve dominar a consciência alheia, né? É porque a cultura, né? A nossa cultura católica, né? Tudo é o padre, tudo é o padre. É o meu sonho que o padre venha na minha casa, aí se ele vem. Então essa cultura católica que o Papa é tudo, né? Ele interpreta até a Bíblia. O catolicismo, né? Então, o líder que tem que interpretar, ele é ungido. Não importa se o cara está adulterando, matando, roubando, ele é ungido de Deus. E até as pessoas falam, cita aquele texto, né? Que Davi fala, não toquei nos meus ungidos. Só que quando falam não toquei no meu ungido, não era para matar. Davi não seguiu Saul, mas de jeito nenhum. Saul tava, vem para cá, filho. Não vou aí não, vou seguir suas ideias não. Então era para matar. Não toquei, não vamos matar o ungido, né? Mas seguir as ideias dele, nunca. Tem um texto aqui, uma aplicação que o irmão Art faz, né? Nossa alta vocação, 28 de fevereiro. Fala sobre a fonte, né? Porventura a fonte esgotou? Não, ela é inesgotável. Assim que você sentir necessidade, pode beber e beber mais. A fonte está sempre cheia. E quando tomarem um gole dessa fonte, não irão procurar saciar a sede nas cisternas rotas desse mundo. Não irão procurar um modo de encontrar mais prazer, divertimento, risos e passatempo. Não, pois estarão bebendo a fonte de alegria, a cidade de Deus. Então o prazer de vocês serão completos. Então aqui está falando que a fonte da vida, que é Cristo Jesus, né? O estudo da palavra de Deus, Bíblia, Espírito, profecia, oração, ter comunhão com Deus, é inesgotável. Pode beber mais, pode estudar mais, busca, tem aquelas ideias. Quem estuda muito, quando eu fui novo na igreja, o pessoal falava isso. Quem estuda muito fica doido, hein? Cuidado, não estudar muito. Olha que loucura. Que conselho do inimigo, né? Quanto mais você bebe, mais você vai crescendo, mais você vai... E você não vai sentir prazer em divertimento, passatempo, Netflix, essas coisas doidas aí. Por quê? Porque você tá cheio, né? Até um jovem que é desesperado, vamos fazer até essa aplicação. Meu sonho é casar. É desesperado, só fala disso. Gente, se a gente se encher com Jesus, o que vier para nós é brinde. Não, tô muito bem assim, né? Comigo mesmo. Não preciso de diversão, não preciso de uma pessoa para me deixar feliz. Mas se vier Deus mandar, eu já tô cheio, já tô uma benção. Então, essa deve ser o nosso sentimento, né? Até porque, né, se nós desejarmos atender os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nós não vamos andar em terreno seguro, vamos ser engolidos por Satanás. Por isso que, como você colocou aí, quando nós seguimos a palavra de Deus, aguardamos em Deus, suplicamos para Ele mostrar se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu estudo, se eu não estudo, se eu caso, se eu largo, Deus vai conduzir a nossa vida. Agora, nós precisamos querer ouvir a voz de Deus. Porque quando você ora, mas não quer ouvir a resposta, é porque você já sabe qual é ela, então é arriscado, né? Eu gostaria agora de convidar vocês a fazer aí as últimas considerações sobre essa lição, irmão Moço, irmão Alexandre. Bem, o que eu gostaria então de poder deixar para os nossos irmãos é que quando nós olhamos para essa lição, né, pode até parecer que estamos falando apenas do passado, como em tudo nós colocamos aqui, né? Nós temos que ver como a Bíblia se aplica a nós. A Bíblia foram coisas que aconteceram no passado, contém coisas que vão acontecer ainda, mas ela contém coisas do passado que tem paralelo nos dias de hoje. Tudo que aconteceu antes acontecerá hoje. E o meu chamado para todos vocês é que, olhando para essa história, nós nos encaixemos naqueles que reconheceram a Jesus, não naqueles que seguiram as ideias de outros, porque provavelmente os que o fizeram
não tinham ideia de que assim estariam rejeitando o tão esperado Messias. Que nós busquemos o Messias por nós mesmos, e ele certamente se revelará a nós. Obrigado, meu Moses. Agora, irmão Alexandre. Irmãos, eu quero ler um texto que está na sexta-feira, O Desejado de Todas as Nações, página 309, 310. Testemunho de pessoas que uns aceitaram, outros rejeitaram. Para quem iremos? Uma pergunta. Não podia se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos. Tu és o Cristo. Mateus 16, verso 16. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. Então, irmãos, para onde iremos? Mesmo se a maioria, a palavra de Deus até fala assim, que a maioria vai nos abandonar nos últimos dias. Sofrer as batalhas do Senhor, quando a maioria nos abandona, essa será a nossa prova. Então, irmãos, a maioria vai nos abandonar. Então, possamos ficar alicerçados em Cristo Jesus, alicerçados na sua palavra, porque não adianta a gente perguntar, quem é o homem grande que está nessa obra? Quem está seguindo essa mensagem? Será que tem algum líder de ministério que está seguindo? Não devemos perguntar assim, devemos perguntar para Jesus. É assim mesmo, Senhor? Me mostra a tua verdade e me ajuda a seguir a verdade. Irmãos, quando a maioria nos abandona, essa será a nossa prova. Então, a maioria vai ficar ao lado do inimigo. E a minoria, bem pouco, um povo desprezado, vai estar ali sendo perseguidos. Então, não olhe para a maioria. Ore para Jesus. Senhor Jesus, me ajuda. E Jesus certamente nos ajudará. Que Deus abençoe. Amém. Bom, que Deus possa ser louvado por vocês, estar aqui compartilhando os seus estudos que vocês fizeram, conhecimento, e mais essa lição, e mais esse programa da lição da Escola Sabatina, lições para a eternidade, irmãos, porque eu acredito que essas mensagens, se atendida por você, vai te levar para a eternidade. Vai te levar a junto de Jesus, a viver o resto da sua vida, não vai ter resto, né? A viver toda a eternidade ao lado do Pai. Eu gostaria de deixar aqui um texto para nós, fazendo uma reflexão sobre a lição da Escola Sabatina também. Na realidade, o capítulo 17 de João é considerado como a oração sacerdotal de Jesus. E ali Jesus, ele entende, né, antes de ir para o céu, qual é a maior necessidade da igreja. E a maior necessidade da igreja, e aí você precisa refletir um pouco sobre isso, não era entender a profecia, que na época eles não estavam entendendo, não era saber da teologia, coisas que eles não estavam sabendo, mas era de unidade. Era de estar juntos, ou seja, e para ser uma unidade construtiva, eles precisavam se unir a Cristo. Porque quanto mais perto de Cristo eles estavam, mais perto uns dos outros eles estavam. Porque muitas pessoas pegam esse capítulo aqui e falam, tá vendo só, nós temos que se unir, não temos que ficar falando de pontos doutrinários diferentes, divergentes. Você quer viver de uma maneira, você vive, eu vivo da outra, tá tudo certo. Não, não está nada certo. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais perto uns dos outros nós estamos. Mas também a nossa teologia ou a teoria da verdade, ela vai estar se encaixando com aquilo que diz o Senhor, com aquilo que está escrito. E o texto que eu gostaria de deixar para nós está aqui, ó. É João 17, versículo 23, que diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes assim como me amastes. Então, Deus, ele enviou Jesus para que o mundo visse realmente que Jesus era um enviado dos céus para a redenção da raça caída. E nós temos que ser representantes de Jesus aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Jesus está em nós. E quando Jesus estiver em nós, nós vamos estar nos unindo. Nós vamos estar se afastando do pecado, se afastando da apostasia, daquilo que desagrada a Deus. Nós vamos estar se aproximando daquilo que Deus se agrada. A nossa vontade vai começar a ser a vontade de Deus. Nós vamos submeter os nossos desejos ao desejo de Cristo Jesus e assim sairemos vitoriosos. Não podemos esquecer que Jesus cumpriu toda a sua missão e a sua missão era dar testemunho do Pai e a nossa missão hoje é dar testemunho de Jesus. Está escrito que quando Jesus olhar para a terra e ver o seu caráter representado na sua igreja, a igreja não é a parede, a igreja é eu e você, fala que ele vai voltar nessa terra para buscar aqueles que estão representando o seu caráter.
Por isso que não espere para amanhã o que foi pedido para você e foi dado poder para você ter e adquirir hoje. Vamos buscar hoje fazer a vontade de Deus, porque Jesus tem pressa para vir buscar o seu povo, e o seu povo é aqueles que representam o seu caráter. Eu agradeço você que até esse momento esteve conosco. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, tenha coragem, mande essa mensagem para alguma pessoa que está passando por certos problemas, por dificuldade, e você, através dessa mensagem, pode levar essa pessoa até Cristo Jesus. Seja um missionário. Se você não prega, você pode pregar compartilhando esse vídeo, compartilhando esse conteúdo. Se esse conteúdo, esse material tem abençoado a sua vida, por favor, abençoe a vida de outras pessoas, postando para eles também se alimentar com essa mensagem. Deus abençoe você, a sua família e todos aqueles que nos acompanham. E que a paz, a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. E agora, antes de finalizarmos, gostaria de convidar você a curvar a sua fronte. Vamos fazer mais uma oração. Quero convidar o irmão Alexandre para orar por nós aqui nesse momento. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, pela seleção maravilhosa, lição da Tua Palavra. Ajuda, Deus, que isso seja ancorado no nosso coração, para que possamos andar nos Seus caminhos e não pecar contra o Senhor. Amém. Abençoe, Deus, aqueles que estão nos assistindo, dê uma bênção especial e cada um possa buscar no Senhor pela Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe, ilumina a mente sincera, dá-nos o Espírito Santo, batiza-nós, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.